18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas, juntos eu e ela, Karime Leão. Oi, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Legal, e participe conosco do programa 18 horas, ok? O nosso WhatsApp está aí à sua disposição, é o 994887592. Valendo. A gente quer saber, né, Carlão, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. E tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Crime bárbaro no interior do Amazonas revela crise na segurança pública do estado. 15 cidades do Amazonas suspendem as aulas por causa da seca. Justiça do Amazonas condena governo do estado a indenizar a família de vítima da falta de oxigênio durante a Covid. Candidatos à Prefeitura de Manaus aumentam o tom das propagandas eleitorais. Agora 6h03, mais uma vez boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Sejam muito bem-vindos aqui no melhor mix do Brasil. Vamos aí com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta sexta-feira, 20 de setembro de 2024. No ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, hoje infelizmente trazemos aí mais um exemplo, né, de problema que encontra-se a nossa querida segurança pública do Amazonas, né? Está realmente complicada a situação, um caos. Um crime bárbaro chocou a cidade de Jutaí, interior aqui do Amazonas. A população, revoltada com a ineficácia das autoridades, invadiu uma delegacia, sequestrou o suspeito de um crime de estupro e assassinato de uma criança, inclusive de apenas 1 ano, e fez justiça com as próprias mãos, queimando o sujeito vivo, Karime. Bom, Carlão, segundo o relatório da própria polícia, o efetivo não foi suficiente para controlar a população e evitar o linchamento. Ainda segundo a polícia, eles não tinham equipamentos apropriados suficientes para conter a população que invadiu e depredou a delegacia lá de Jutaí para pegar o acusado de estupro, o Gregório Patrício da Silva, de 48 anos. A própria polícia explica a crise da segurança pública que já não pode mais ser ignorada, né? Tá aí, existe um caos. Quando as pessoas se sentem obrigadas a agir para fazer justiça com as próprias mãos, é porque não confia mais no sistema. Sem dúvida, Karime, o medo e a revolta estão tomando o lugar da confiança nas autoridades e o resultado é a barbárie. Não podemos, é claro, normalizar essa situação de forma alguma. A população está cansada, sim, de promessas não cumpridas e da falta de ação contra a criminalidade que cresce a cada dia aqui no Amazonas. Inclusive, o nosso estado vive um momento crítico, onde a segurança parece ter desaparecido das ruas e das comunidades, Karime. Carlão, a situação é muito grave, não sim. Sente a presença da segurança. As pessoas sentem a insegurança todo dia. Precário o processo. Esse crime não foi um fato isolado, ele é o reflexo dessa falta de confiança das pessoas no sistema de segurança. E com isso, a população já não sabe mais para quem recorrer. Imagina um estado onde as delegacias trabalham em horário comercial, fecha às 5 da tarde, não existe isso, né? Preciso falar mais alguma coisa? Essa reação em Jutaí, que deve ser repudiada, é bom que se ressalte isso, não é possível, né? Ninguém pode normalizar que a população faça a justiça com as próprias mãos, mas é um pedido de socorro. Tem um sinal aí, é um né? sinal de socorro de um basta, que a população está se sentindo insegura e está chegando às vias de fato. Bom, é um pedido de socorro que as autoridades precisam ouvir, elas precisam resolver essa situação, esse problema. Vamos falar agora com o repórter André Meirelles, ele está aqui ao vivo aqui com a gente, ele acompanha esse caso. Boa noite, André. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já se pronunciou a respeito do caso? Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, conforme a nota da Polícia Civil sobre o ocorrido na quinta-feira, a mãe da criança foi à delegacia de Jutaí, aqui no interior do Amazonas, e registrou o desaparecimento da filha, que ocorreu aí na noite de quarta-feira, né? Conforme a mãe, a menina desapareceu enquanto dormia em um flutuante ali no porto de Jutaí, né? De imediato, os policiais iniciaram as investigações. Eles escolheram depoimentos e analisaram imagens das câmeras de segurança
que acabou possibilitando o esclarecimento do crime. O autor desses crimes, inclusive, ao saber que estava sendo investigado, ele se apresentou ali espontaneamente na delegacia e confessou que a criança havia sido vítima de estupro e homicídio, E durante esse interrogatório, a população revoltada acabou ali cercando, invadindo o prédio ali, Mas apesar, como vocês falaram, dos esforços da Polícia Civil e também da Polícia Militar e até da Guarda Municipal, os suspeitos foi retirado ali do local e toda essa situação aconteceu, De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, que é o Bruno Flagra, as forças de segurança já iniciaram as investigações para identificar também os responsáveis por esse linchamento, E até o momento, não há informações ainda sobre paradeiro corpo dessa criança, Uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais foi enviada ao município para, inclusive, reforçar essa segurança. A gente, inclusive, para saber sobre essa situação que a gente classifica também como a falta ali de apoio, das polícias no local, não pela polícia não se esforçar, porque a gente tem vídeos que a gente analisou aqui na internet e vê o exato momento em que a polícia usa tudo que tem ali para tentar impedir, mas que não consegue porque são poucos policiais. Inclusive, quem fala sobre esses poucos policiais que tem ali no município de Jutaí, não só ali, mas como em quase todo o interior do Amazonas, é o especialista em segurança pública, que inclusive já foi secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, o Coronel Amadeu Soares. Vamos acompanhar a fala dele. Existem 3 policiais militares prontos em Jutaí e vai um reforço de Tefé de mais 5 todo mês. Ocorre que todos esses municípios já eram para ter estruturas como lanchas com condições de sair de Jutaí para Manaus ou para qualquer outro município para poder manter a integridade do preso. Então, isso daí não é só Jutaí, são vários municípios do interior do Amazonas que têm essa vulnerabilidade. Então, isso aí é um absurdo, A população tem que fazer justiça com as próprias mãos, porque o poder público não consegue dar condições da polícia minimamente exercer a sua função. 18 horas. Tá, então, Karine, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Amadeu Soares, que é coronel e também especialista em segurança pública, falando aí sobre essa situação, do linchamento do Gregório Patrício da Silva, de 48 anos, suspeito de estuprar e matar uma bebê de 1 ano e 6 meses, que aconteceu ontem, Karine, Carlão. Lá em Jutaí, André? Como é que ficou a segurança? A segurança foi reforçada no município após aí essa situação extrema de violência, chegando nesse nível? Olha, a resposta da Secretaria de Segurança Pública é que uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais foi enviada ali ao município de Jutaí, que é aqui no interior do Amazonas, para reforçar a segurança por determinação do delegado aí Bruno Flagra, O secretário de Segurança Pública, Coronel Vinícius Almeida, também respondeu e disse que enviou peritos para auxiliar nas investigações, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. É um caso chocante, Karine. E a gente sabe que violência gera mais e mais violência, E a população está realmente pedindo socorro, ela está mostrando que ela precisa realmente de ajuda. Quando chegamos ao ponto de queimar alguém em praça pública, é muito ódio, Karine. Isso nos mostra que não há mais sensação de justiça. Nós estamos à deriva e a pergunta que sempre fica é: até quando nós vamos viver assim, Não é legal. Falta o poder público interagir, o poder público entrar no processo, recuperar o controle e devolver à sociedade o direito que ela tem de viver na boa, viver sem medo, viver tranquila, Karine. Pois é, um básico, Carlão? O Amazonas enfrenta um colapso, uma crise na segurança pública. O estado está entre os mais violentos do país e isso se reflete na crescente sensação de abandono da população. Os recursos são insuficientes, a criminalidade cresce à medida que o poder público falha em garantir a segurança básica das pessoas. Olha, quando a população começa a fazer justiça com as próprias mãos, nós estamos sim diante de uma crise que vai além da violência. Nós estamos vivendo aí a total falta de confiança no sistema de segurança. A violência no Amazonas não é um problema recente, mas a situação vem se agravando nos últimos anos, sim. O estado é palco de crimes brutais e o que nós estamos vendo é a falta de políticas eficazes para enfrentar o crime organizado que cresce. Esse cresce e a criminalidade, é claro, com o crime organizado
cresce mais ainda. Cresce tudo, né, Carlão? É falha na gestão, não tem por onde correr, na falta de investimento, inteligência, em equipamentos. Ressalto aqui todo o respeito que temos pelos agentes, pelos policiais, homens e mulheres que trabalham na segurança pública. Eles merecem todo o nosso respeito porque arriscam suas vidas para proteger a população. Nos vídeos que circulam na internet a respeito desse caso, a gente vê o esforço, a gente vê a tentativa dos policiais, do profissional ali para exercer o seu trabalho, para tentar garantir a integridade do acusado que estava preso, mas como a própria polícia relatou que não tinha gente o suficiente, nem recursos o suficiente para que esses homens, esses profissionais, agentes da segurança pública que estavam trabalhando lá em Jutaí, para que eles pudessem exercer o trabalho de forma eficiente. Ou seja, inclusive eles correram um risco. Exato, Carlão. Eles colocam a vida em risco para garantir a segurança da população. Desproporcional a quantidade. Exato, mas essa é a realidade. Os nossos agentes que estão ali na segurança pública trabalhando na rua, eles estão desse jeito. Praticamente 4 gatos pingados para conter uma para conter o quê? 100, 300? É desproporcional a situação, chega a ser covarde. Mas isso é o quê? Falta de gestão, falta de inteligência e de investimento onde deveria investir. E com esse episódio aí não tem efetivo. A gente viu que eles não tinham efetivo, não tinham equipamento nem nada. A gente vive num estado, um dos estados mais violentos do país, como você falou, Carlão. E uma posição que reflete o fracasso desse governo em proteger o cidadão. Agora 6h13, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. 18 horas. Olha só, o Rio Negro baixou mais 21 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 15 metros e 8 centímetros. Nós estamos, portanto, apenas 2 metros e 38 centímetros, Karime, ouvintes, do recorde de seca registrado no ano passado. Que já foi recorde, né? Que já foi recorde, ou seja, eu ainda acho que a gente semana que vem bate isso, né? A situação dos rios aqui é cada vez mais preocupante, dos rios de todo o Amazonas. Com a seca severa dos rios do estado, diversas embarcações já suspenderam as atividades de navegação e isso afeta mais de 20 municípios. A repórter Odinê Araújo, ela tem mais detalhes sobre esse prejuízo que afeta diretamente a vida de milhares de pessoas aqui no estado. Vamos conferir. O baixo nível dos rios Madeira e Purus levou as empresas de navegação do Amazonas a suspenderem desde ontem, quinta-feira, a navegação de navios, ferryboats e barcos de maior porte temporariamente. Apenas barcos menores conseguem navegar devido ao seu baixo calado. A decisão das empresas é para evitar que as embarcações encalhem em bancos de areia ou mesmo batam em madeiras ou atolem na lama. De acordo com as empresas, além de evitar danos às embarcações, a suspensão da navegação também visa garantir a segurança da tripulação, que se torna alvo fácil dos piratas de rios. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Correa, confirmou que em alguns pontos do Rio Madeira e do Purus, além do Juruá e Médio e Alto Solimões, o baixo nível da água é perigoso para a navegação de grande porte. Realmente, o Alto Solimões, o Médio Solimões, o Juruá, o Purus e o Madeira estão com pouca água e é provável que em alguns pontos não haja condições de navegabilidade. Por outro lado, é importante dizer que o Rio Negro e o Rio Amazonas não foram afetados pelo mesmo problema, inclusive em relação aos navios grandes que fazem a navegação de longo curso ou de cabotagem. Esses navios chegam em Itacoatiara, onde existem 2 portos, Chibatão e Superterminais. Lá a carga é passada para balsas que têm um calado menor. Essas balsas trazem a carga até Manaus, garantindo o abastecimento da capital e das indústrias do polo industrial de Manaus, segundo Serafim Correa. E essas balsas trazem a carga até Manaus, fazendo em seguida a operação inversa, de levar contêineres do Distrito Industrial para serem embarcados nas bases portuárias temporárias em frente a Itacoatiara e daí serem levados para o exterior ou para Santos. Portanto, Manaus não vai parar.
o Distrito Industrial não será afetado pela crise. A crise realmente está machucando as populações ribeirinhas do Alto Solimões, do Médio Solimões, do Juruá, do Purus e do Madeira. Mas em relação ao Negro e ao Amazonas, não temos esse problema. No total, 26 municípios estão com a navegação de grande porte comprometida. Entre eles, Novo Aripuanã, Humaitá e Borba, no Rio Madeira, Boca do Acre e Lábrea, no Rio Purus, Eirunepé, Itamaraty, Carauari, Juruá, Ipixuna e Guajará, no Rio Madeira, Alvarães, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Tefé e Uarini, no Médio Solimões, além de Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte, Tonantins, Fonte Boa, Jutaí e Amaturá, no Alto Solimões. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, apesar da dificuldade de navegação nesses rios, o abastecimento nos municípios não está comprometido. Balsas com mercadoria estão navegando até certo ponto. Elas param onde o nível dos rios está mais baixo e de lá a mercadoria é repassada para barcos menores até chegarem nos municípios. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a seca extrema também já afastou mais de 2.000 alunos das escolas, principalmente nas regiões ribeirinhas, com os rios em níveis aí extremamente baixos. O transporte escolar, que é realizado em grande parte por barcos, simplesmente foi severamente afetado, Karine. Sem dúvida, né, Carlão? E com isso, milhares de crianças ficaram sem condições de frequentar as aulas. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto, volta a conversar com a gente aqui ao vivo. Nathalie, boa noite. Volta na primeira vez, né? Boa noite, Nathalie. Tá chegando agora. Então, as aulas já estão suspensas em 15 municípios aqui do estado do Amazonas, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. O programa só vai ao às 18, mas a gente chega aqui muito antes. Então, por isso a gente tem essa impressão de que já entrou, já está acontecendo há muito tempo, exato, né, Karine? E a gente já discutiu essa pauta e outras pautas, é verdade. Exatamente. Obrigada, então, para você que está nos ouvindo agora, como a Karine bem disse, mais de 2.200 estudantes de pelo menos 15 comunidades rurais de municípios do interior aqui do nosso estado tiveram aí as atividades suspensas por conta das dificuldades de acesso às escolas com a seca nos rios aqui no nosso Amazonas. Como política de combate aí aos danos causados por conta dessa seca, que promete ser a maior seca de todos os anos, dos últimos 120 anos, batendo aí os recordes que a gente teve em 2023, a Secretaria de Educação aqui do nosso estado estabeleceu algumas metas, Karine, para que esses alunos não sejam ainda mais prejudicados, certo, né? Claro, essas aulas, elas paralisaram e hoje afetam pelo menos 2.200 alunos, mas a gente questionou a secretaria de quais medidas estão sendo tomadas para que esses alunos não tenham um calendário escolar ainda mais prejudicados. E eles responderam para a gente o seguinte, que 2 medidas foram tomadas de imediato, que foi o merenda em casa e o aula em casa, para tentar garantir que esses estudantes continuem tendo acesso à alimentação e aos estudos, ainda que eles estejam ali longe daquele ambiente escolar. Vários coordenadores regionais, principalmente dessas comunidades ribeirinhas, dessas comunidades mais distantes, eles têm organizado uma força-tarefa para possibilitar para que esses alunos, que a gente sabe tem uma realidade bem diferente dos alunos aqui da nossa capital, eles possam ter acesso a esse material. O que eles fizeram? Eles fizeram várias guias de estudos impressas e têm entregado na casa desses alunos, né? Legal. Eles contrataram aquelas lanchas escolares e têm levado esse material para que essas crianças, para que esses alunos não fiquem tão desassistidos assim. E aí, pelo menos uma vez na semana, esses gestores dessas unidades rurais, eles voltam à casa desses alunos, desses alunos, crianças e adolescentes, para então recolher. Em Manacapuru, por exemplo, na última terça-feira, mais de 1.600 alunos já receberam aí os primeiros kits do merenda em casa e do material de aula em casa.
pelo menos, né, são alunos do ensino fundamental e médio de uma escola de tempo integral que fica em uma comunidade rural no município de Manacapuru, na região metropolitana. Eles também, as comunidades que têm acesso à internet, foi disponibilizado um material de videoaula. Mas para quem não tem videoaula, eles imprimiram essas apostilas, né, que foram impressas. Nossa, que e bacana, o material didático foi entregue aí para esses alunos que estão sendo impactados e seguem com o ano letivo com a aula em casa. E aí a gente também questionou muitos desses alunos, Karime, a gente sabe que vai para a escola justamente só por conta da alimentação, né? A situação tá muito difícil para essas pessoas. Se aqui na nossa capital já é difícil, imagine para essas pessoas. Pelo menos 1.600 cestas básicas com 14 itens alimentícios que eles são 14 itens ali que eles mapearam que não podem faltar na alimentação dessas crianças e adolescentes, começaram já a ser entregues. Então a gente tem que parabenizar também quando são pontos positivos. Sem dúvida, gente, né? que trabalho bacana de não deixar esses alunos sem estudo, de imprimir as apostilas e depois ainda passar recolhendo a tarefinha deles. Muito legal. E não deixar, é claro, a merenda escolar, de entregar a merenda escolar para esses alunos. Pois é. Maravilhosa ação. E aí, Karime, eu conversei com o seu Wilciomar Lemos, ele que é pescador, tem sentido, né, e tem sofrido na pele com toda essa situação. Ele tem 2 filhos e os filhos, eles estudam nessa escola de tempo integral, nessa comunidade rural de Manacapuru, e ele falou pra gente sobre a importância dessa iniciativa. Vamos conferir. Isso é de importância, é de maior importância, né? Porque para a aula, ia parar o estudo dele, mas eles fizeram isso aí, foi de grande importância, né? Eles manterem ali estudando, mesmo fora da escola. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do seu Wilciomar Lemos, ele que é pescador e pai de 2 alunos que estudam aí em uma comunidade rural no município de Manacapuru, na região metropolitana aqui da nossa capital. Só para encerrar, Karime, agora há pouco, a Defesa Civil Estadual, através do Comitê da Estiagem, atualizou pra gente aí o boletim e os dados realmente chamam a atenção. 62 municípios permanecem em situação de emergência. Agora, o que aumentou bastante, Karime, foi o número de pessoas afetadas até o momento de maneira direta. Nós saltamos de ontem de 460 mil para 492.962 pessoas afetadas de maneira direta. Já são mais de 123.250 famílias afetadas diretamente com toda essa situação. E atualizando sobre a questão das queimadas, só agora, né, de 3 a 19 de setembro, foram combatidos aqui na nossa capital mais de 1.756 focos de incêndio e no interior mais de 14.798. Karime, Carlão, boa noite. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Conselho Regional de Administração do Amazonas entrou com uma ação contra o edital do governo que escolhe organizações sociais para gerir o complexo de saúde da Zona Sul. O Conselho questiona a transparência e também os critérios usados no processo de seleção dessas entidades, Karime. Carlão, o objetivo da ação é suspender o edital, alegando que ele não garante a eficiência dos serviços que vão ser prestados para a população. A preocupação é que, sem critérios adequados, a qualidade da saúde pública no Amazonas continue em risco. Mix. Agora, 6h25 aqui em Manaus. Vamos falar dos bastidores da política local? Cíntia Blink na área. Já está aqui com a gente, Cíntia Blink. Boa noite. Então, as fake news tomaram conta da campanha eleitoral agora aqui em Manaus. Cíntia, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso, todas as armas aí sendo jogadas no jogo, né? Eita. Dessa vez, recebi aí pelo menos 5 diretamente pra mim. Em grupo eu perdi as contas de uma suposta capa, de uma suposta matéria, de uma suposta revista Veja. Pois é, mas eu recebi também afirmando, não é fato, é verdade. Mas aí você entra no link, você vê que não é. Que estranho. Não só no link, como haja procurar pela Veja, Haja procurar pela Veja, exato. Aí você vê, pô, gente, não é, isso é fake.
E aí, de fato, é fake. A notícia que estava repercutindo lá é sobre os familiares do Davi Almeida, pessoas ligadas ao atual prefeito Davi Almeida. Aquela denúncia, né? Aquela denúncia que de está cunho pessoal na CPI da Câmara Municipal de Manaus, que já teve matéria, assim, nacional falando sobre isso, mas capa da Veja, especial, né? Da Veja, não rolou. Davi Almeida, claro, aproveitou o momento para chamar os concorrentes de desesperados e dizer, olha só o desespero, tá? Fazendo eles fazerem fake news nesse grau e enfim, fez lá a lição de moral para quem tá compartilhando isso. Mas a gente tá a menos de 15 dias aí do dia 6 de outubro, a eleição chegando, batendo na porta. Sim. Então, a gente tá vendo que o clima por aqui não tem cadeira ainda, até agora, mas tá tão grave quanto, né, uma cadeirada, assim, um puxão de tapete tá tendo, né? E na propaganda eleitoral, Cíntia, como é que tá esse clima de guerra? Tá repercutindo também na propaganda? Agora a gente tem ali Davi Almeida e Cidade tendo um ataque forte entre um e outro. O que acontece? Davi, na última propaganda que saiu, vai sair agora daqui uma horinha, né? 19h30. 19h30 é o horário que sai ali a próxima na TV. E aí, a gente não sabe se pode repetir, né, gente? Ou pode vir uma outra história. Mas o que acontece? Nesse tempinho de hoje de manhã, Davi Almeida, ele mostra projeto, ele mostra ele no Morro da Liberdade, mostra projetos que funcionou enquanto ele estava prefeito, apresenta ele como uma boa opção e parte em alguns momentos, hora ele faz esse movimento de eu sou o melhor e horas ele ataca Roberto Cidade. Ele contou na propaganda de hoje mais sobre a história dele no Morro, a importância de estudar, a importância de praticar e apoiar o esporte. Já Roberto Cidade hoje partiu pro ataque, né? Ele tenta fazer aquele jogo de falas que mostra Davi Almeida apoiando o governador, e a gente sabe que houve, de fato, esse momento em que Davi estava ao lado do governador. Mostra ele falando que é grato ao governador, que tal projeto só saiu do papel porque teve o apoio do governo. Então, linkando Davi ao governador. E depois Davi fazendo crítica ao Wilson, fazendo essa virada de crítica ao Wilson, porque tudo muda, né? E basicamente isso. Então, hora tem ataque, hora tem momento de eu sou a melhor opção. Acho que esse está sendo o tom da campanha há 15 dias da gente. 15 dias mais ou menos, tá, gente? Que eu não sou boa de conta. Mas por aí. Há pouquíssimas semanas da gente chegar aí no dia 6 de outubro, que é o dia que nós vamos às urnas. E esse está sendo no tom. Um pouco de ataque, um pouco de eu sou a melhor opção, um pouco sem ataque, um pouco de salada, um pouco. Mas aumentaram o tom, realmente. Sem dúvida. Os ataques estão mais agressivos, né? Sim, é porque antes era mais uma coisa de deixa eu apresentar quem eu sou, deixa eu apresentar o que eu fiz até aqui. Sim. E agora não, olha só como o outro lado é ruim, o outro lado faz isso, o outro lado faz aquilo. Olha, atingir o adversário. Isso, esse ataque, ele tá ganhando uma proporção maior dentro da propaganda de todos eles. Entendi. E agora a gente volta a falar das CPIs, né? Da CPI lá dos contratos, que ela foi aprovada essa semana pelos vereadores. Ela já está andando? Como é que elas estão lá na Câmara? Rapidamente, né? Conta pra gente. CPI dos contratos ou CPI da Cruzeta, como estão chamando a CPI sobre os familiares de Davi Almeida, que são suspeitos aí de receber de forma irregular dinheiro público. Quem está no comando dessa comissão é o vereador Lissandro Bleval, e quem está na relatoria é o vereador Rodrigo Guedes. Hoje eles fizeram uma reunião, mas era uma reunião interna, então a gente não pôde participar como repórter, jornalista e tudo mais, mas eles fizeram uma coletiva para falar aí do que foi acordado, o que foi definido nessa primeira reunião. E aí eles definiram quem vão convocar. E entre as pessoas que eles vão convocar está o nome da noiva de Davi Almeida, Isabelle Fontinelli, da sogra Lidiane Fontinelli, do genro dele, Gabriel Alexandre, e também uma série de empresas como a DNA Digital, Banzeiro Comunicação, Soluções Contabilidade, Rio Negro Motos, Ouro Preto, Conservação, D7 Filmes, iMarketing,
Construtora Rio Piorini, Skyline. Skyline é a mesma da Isabelle, então acho que ela já cumpre aí as duas funções. Skyline Produções, Mangue Portela, Avancard, Terra Publicidade, D7 Filmes, Léo Rentacar e Murbi. Então, as convocação não é convite, viu? Convocação é intimação, tem que ir. Entendi. E também vão chamar a Dulce Almeida, que é secretária de Educação e irmã do prefeito Davi Almeida, além de Camila Silva, secretária de Comunicação, que até outro dia era Israel Conte, depois Jack Serafim e agora Camila Silva. Mas a gente está falando da CPI da Cruzeta, dos contratos. E vamos seguir vendo as investigações. Essa CPI, ela chega, tanto ela quanto a da Sencom, tudo bem que se falou ali em março, abril, mas agora que ela nasceu de fato. E estão na velocidade da luz aqui, viu? Estão rolando é isso aí. Nessa velocidade e, de novo, a gente está a pouquíssimos dias da eleição. Beleza, Cintia, olha só, TV Diário, né? Record News, ela cancelou o debate entre os prefeituráveis, que seria realizado terça-feira, é isso? Terça-feira, dia 24. Tem debate marcado? Na próxima terça. Tem debate marcado e eu me animei com esse negócio do debate deles não ser marcado. Por que não foi? Porque eles informaram que uma pessoa não irá, informou que não iria. A gente já sabe que Davi Almeida não está indo para todos, mas aparentemente mais uma pessoa não estava indo. Cogita-se necessidade, porque ele se considera já no segundo turno e faz parte da estratégia, depois que você tá bem, não mexer aí no time que tá ganhando. Ele não foi no nosso, né? Mas aí, menino, me animei, chamei os candidatos, já que vocês iriam para um debate, vamos para uma outra coisa, mas depois eu conto. Mas vai ter mais debate, sim. O nosso vai ser agora dia 24, para aproveitar esse tempo, não é bem debate, mas enfim. E dia 1º tem TV A Crítica e dia 3 tem o último, tradicionalmente, que é da Rede Globo, aqui Rede Amazônica. Então, eles cancelaram porque 2 candidatos não iriam, é isso? É isso. Eles entenderam que... Não valeria? Como teria ausência. Audiência. Eles colocaram na nota o seguinte: como não tem a presença de todos, não é justo que faça-se o debate, porque não ficaria igual para todos, já que 2 não estariam ali, e eles entenderam que isso não seria honesto com o público. Eu acho que é problema de cada um decidir ou não ir ao debate, né? Então tá explicado, né? É isso. Valeu. É isso? É isso. Agora é só segunda, hein, Cíntia? Segunda-feira eu trago mais informação pra você. Beleza. Obrigada, Blink, pelas informações. Até segunda. Valeu. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, em 100,7. Novidade FM, a rádio de Manaus. Olha a novidade, Karine. Karine, vamos à previsão do tempo, né? Pro final de semana. Hoje é sexta-feira. É com você. Previsão do tempo. Vamos lá, gente. Segundo informações do Clima Tempo para esse sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, tá? E à noite deve ter muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Mínima prevista 28 graus, máxima pode chegar a 38 graus. Umidade relativa do ar fica entre 34% e 67%. No domingo, a previsão também é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. E à noite com poucas nuvens. Há 15% de chances de chuva, mas temperatura mais alta do que no sábado. A máxima no domingo pode chegar a 39 graus. Olha, a Justiça do Amazonas condenou o Estado a pagar R$100 mil em indenização para a família de uma vítima da falta de oxigênio durante a crise da Covid-19, lá em janeiro de 2021, que a gente ainda lembra muito bem, né, Karine? Foi janeiro negro de luto, né, Carlão? Vale lembrar que muitas pessoas morreram dentro das unidades de saúde de responsabilidade do governo do Estado do Amazonas por falta de oxigênio. Nesse caso que você falou, Carlão, o tribunal considerou que o governo do estado foi omisso quando não garantiu o fornecimento adequado de oxigênio. Vamos voltar agora a falar com Nathalie Moraes, que está acompanhando esse caso. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, ainda cabe recurso do governo ou ele vai ter que pagar essa indenização? Boa noite.
Então, Karime, essa decisão, ela foi tomada aí pela segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas e manteve aí na primeira sentença proferida à Vara da Fazenda já os direitos garantidos à mãe e à irmã de uma das vítimas fatais da falta de oxigênio que aconteceu no início de 2021, como você bem disse, né, Karime? Foi um janeiro negro, foi um janeiro de muita dor e de luto aqui na nossa capital. O governo do Amazonas deve pagar aí R$100 mil de indenização para essa família, né, pela morte desse familiar. O valor será dividido igualmente entre as duas requerentes, com cada uma recebendo aí R$50 mil. A corte, inclusive, rejeitou o recurso do governo do estado do Amazonas, que alegava que a força maior, alegava ter sido motivo de força maior essa crise de oxigênio e a morte aí dessa vítima. Mas o juiz não aceitou aí essa justificativa e acabou de fato condenando o governo do estado a pagar aí essa quantia de forma igualitária, tanto para essa mãe quanto para essa viúva quanto para essa filha. A manutenção do valor indenizatório foi considerada adequada pelos desembargadores que participaram aí dessa ação, levando em conta a gravidade da situação e também o sofrimento não somente dessa família, como das demais que passaram, né, Karime? Muita gente pode até ter esquecido, mas a gente não esqueceu e foi um momento muito difícil, causando muita dor para as famílias aqui do nosso estado. Os desembargadores entenderam que a situação poderia ter sido prevista e até mesmo evitada e revertida pelo governo do Amazonas se tivesse existido, de fato, um planejamento e uma ação governamental. Por isso, né, o parecer foi favorável aí para essa família. A decisão da Câmara Civil também, Karime, acabou ali, né, se baseando em vários fatores. Um deles foi o relatório final da CPI da pandemia no âmbito estadual, que deixou muito clara ali a associação entre as omissões por parte das autoridades, entre essas autoridades, o governador do Amazonas, o Wilson Lima, por conta dos eventos trágicos, das milhares de mortes, das dezenas de mortes que nós registramos aqui durante, né, a falta de oxigênio. A constatação de um nexo disso, né, de tudo isso, acabou causando aí diretamente a escassez de oxigênio e mortes aconteceram aqui do nosso estado e o desembargador considerou isso considerou toda essa situação crucial para dar esse parecer favorável aí para essa família. A indenização de uma omissão também específica por parte do poder público na organização de um sistema de saúde, isso porque eles acreditam que possa ter tido uma formação de uma organização criminosa e isso segue em investigação lá em Brasília, né, aqui do Amazonas. Essa sentença estabelece ainda um precedente para novos casos, né, reconhecendo aí a falha do governo do Amazonas, reconhecendo a falha do nosso estado em garantir um serviço de qualidade e essencial durante a maior crise da saúde pública já vivenciada aqui do Amazonas. Além disso, a decisão do magistrado reafirma o direito das famílias afetadas em, é claro, buscar uma reparação pelos danos sofridos. É claro que tudo isso não vai trazer o familiar de volta. Sem dúvida alguma. Né, Karime? Mas de uma certa forma a gente vendo a justiça sendo feita. E é isso que vai acalentar de alguma forma essa viúva e essa filha que perdeu o pai, sem dúvida alguma. Vou lembrar também que na CPI da saúde, na CPI da Covid lá no Senado Federal, os e-mails da empresa White Martins que fornecem o oxigênio hospitalar aqui para o estado do Amazonas, esses e-mails avisando sobre possível desabastecimento chegaram lá na CPI do Senado. Chegaram com antecedência ao governo do estado. Exato, né? Ele foi avisado com antecedência, não pediu para aumentar o fornecimento de oxigênio porque não quis. Tá aí a negligência. Exatamente, então tá aí a justiça sendo feita. E essa é pelo menos a terceira sentença, né, que nós trazemos aqui no programa 18 horas, mostrando pareceres favoráveis a essas famílias que infelizmente acabaram aí perdendo os seus familiares, os seus entes queridos. Nesse caso da falta de oxigênio, nesse caso da pandemia de Covid-19, nesse caso da crise de oxigênio ali, registrado em janeiro de 2021. Karime e Carlão, boa noite para vocês. Boa noite, Nathalie. Obrigada pelas informações. Boa noite, Nathalie. 6h40. 18 horas. Vamos
para Brasília, Carlão. Vamos falar com o nosso correspondente, Cadu. O jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu tá no vídeo hoje. Bom te ver, Cadu. Bom te ver no vídeo. Boa noite, Cadu. Então, sexta-feira tensa em Brasília, né, Cadu? A Polícia Federal indiciou os senadores Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, e Renan Calheiros, também do MDB, mas lá de Alagoas, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esse indiciamento caiu feito uma bomba, principalmente pra gente, o senador Eduardo Braga. E ele que, de alguma forma, vai prejudicar o senador como relator da reforma tributária. Cadu, que bomba, explica pra gente isso. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. O patriarcado do MDB agora está na berlinda, Karime. E mais uma vez, exposta sob acusação de corrupção. Isso nos remete ao passado, né? Aos tempos de Operação Lava Jato, quando o povo foi para as ruas, dizer chega de corrupção, né? Isso lembra bastante. Esse caso é remanescente da Lava Jato. A Polícia Federal abriu esse inquérito há 6 anos e só em agosto desse ano as investigações encerraram e com esse resultado. Eduardo Braga, Renan Calheiros e o ex-senador Romero Jucá, todos eles caciques do MDB, foram indiciados pela Polícia Federal por esses 3 crimes que você mencionou: organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Do que se trata essas acusações? Braga, Renan e Jucá, juntos ali, são suspeitos de receberem propina, uma bagatela aí de 20 milhões de reais para favorecer uma empresa farmacêutica no Congresso Nacional. Ou seja, eles teriam usado da influência política deles no Congresso Nacional para encaminhar as pautas de interesse dessa empresa, fazer com que essas pautas avançassem, tramitassem, o Congresso Nacional aprovasse e seguisse para a sanção presidencial. E havia nessa meiuca aí um interlocutor que fazia a ponte entre eles e essa empresa farmacêutica e assim fazia a transação financeira também. O caso agora está nas mãos da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, e que é quem está analisando o inquérito, né? Esse inquérito da Polícia Federal. E a PGR vai definir futuramente se converte ou não o indiciamento em denúncia. E se o trio for denunciado, Karime, a investigação deixa de ser um inquérito policial para se tornar um processo no Supremo Tribunal Federal. E Eduardo Braga, Renan Calheiros, como são parlamentares, eles gozam da prerrogativa de foro. O Romero Jucá, que perdeu as eleições, está fora, ele vai ser julgado pela Justiça Federal de primeira instância. E respondendo a sua pergunta, Carlinhos, essa questão ainda dele ser o relator da reforma, né? Cai como uma bomba? Sim, cai como uma bomba. Esse caso vai desgastar bastante o senador Eduardo Braga, que é o relator da regulamentação da reforma tributária. Nem é tão relator assim, porque ele não foi nomeado oficialmente até hoje. Ele pede do governo que retire a urgência constitucional da matéria, sob risco de trancar a pauta já agora no dia 23, agora semana que vem, e o governo até agora não respondeu. Ele está meio que na geladeira, sabe? Eu não creio que isso vá tirar o senador da relatoria, mas certamente vai provocar um desgaste político junto aos pares, principalmente junto aos parlamentares da oposição. Tudo isso vai precisar ser votado, a regulamentação vai precisar ser votada. E o relator está em meio à investigação federal, acusação de corrupção, como é que fica? E vai tratar de uma pauta que fala de finanças, de tributos, né? Então, é muito difícil, está muito difícil para o Eduardo Braga a partir de agora. Então, esse caso, Karime e Carlão, também afeta o governo. Importante a gente frisar. Por quê? Porque Eduardo Braga, ele é o relator de uma das principais pautas de interesse do governo federal, que é a reforma tributária. E Renan Calheiros é aliado do governo e o filho dele é ministro dos transportes. Então isso vai ser prato cheio para a oposição, e o caminho para aprovação da reforma tributária, que estava já em vias de acordo, já não vai ser tão fácil assim. Karime e Carlão. E Cadu, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proibiu, vejam bem, a Polícia Rodoviária Federal de fazer blitz nas eleições desse ano, no dia 6 e também no dia 27 de outubro, em caso, é claro, de segundo turno, ou dos lugares que houverem segundo turnos. A medida é para evitar o que aconteceu nas eleições presidenciais de 2022. Agora, Cadu, como é que fica o patrulhamento, então, nesses dias?
Isso mesmo, Carlão. Nos dias de votação, a ordem é a Polícia Rodoviária Federal não fazer operações de nenhuma natureza, Carlão, que gere algum tipo de bloqueio ou barreira nas estradas. Essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a pasta que coordena a PRF, né? Ambos aí firmaram esse acordo de garantir o direito dos eleitores de ir e vir do local de votação. Pelo acordo, a PRF só vai poder fazer abordagens a motoristas que estejam bloqueando as estradas por conta própria, e que estejam em clara situação de flagrante delito, né? Isso na situação das estradas. Agora, operações de blitz para verificar documento, regularidade do veículo, o IPVA, essas coisas todas, isso aí vai ser terminantemente proibido nos 2 dias de eleições. Essa ordem também se estende, Carlão, à Polícia Federal e também à Força Nacional. A intenção, claro, como você disse, é evitar que os fatos de 2022 se repitam. No dia do segundo turno, a gente lembra, os policiais rodoviários federais fizeram vários bloqueios nas estradas da região Nordeste para dificultar o acesso dos eleitores aos locais de votação, justamente para evitar que eles votassem no candidato Lula. Esse episódio acabou resultando na prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Marques, que foi solto agora, em agosto, né? E se porventura agentes da PRF ou da Polícia Federal ou da Força Nacional fizerem barreiras, eles espontaneamente, sem autorização, eles podem ser presos em flagrante. Então tá aí a determinação do TSE e do Ministério da Justiça. Carlão e Karime. Cadu, nossa, hoje foi quente aí em Brasília mesmo. Cadu, conta, quente, né? Traz pra gente então outros destaques, as rapidinhas do dia. Karime, bora de rapidinha. Bora. Tem mais uma quente aí. Eu destaco aí o presidente Lula, que embarca na terça-feira, vai para Nova York para uma semana de agenda. Uma semana de agenda de conversas, e isso incluindo a participação dele na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, agora na terça-feira. Momento bastante negativo para viajar, né, Karime e Carlão? O país segue aí com 60% do território atingido por queimadas, seca severa na Amazônia, queimadas no Cerrado, enfim, e não faltam críticas sobre a inabilidade do governo. E em meio a tantas críticas e a falta de atuação do governo, o presidente Lula resolve deixar o país. Agora, outro ponto que eu queria destacar, já para a gente encerrar, eu queria destacar hoje um episódio envolvendo o deputado federal Glauber Braga. Ele é do PSOL do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a gente falou várias vezes sobre ele aqui, né, Carlão e Karime? Sim. O Glauber Braga, ele é um parlamentar do PSOL, ele é um arquirrival do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele está sofrendo um processo de cassação do mandato dele no Conselho de Ética da Casa, e hoje pela manhã ele foi preso pela Polícia Militar durante um protesto de estudantes em frente à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UERJ. O protesto foi por causa de questões envolvendo bolsas de estudo. E aí as imagens circularam o país inteiro, sendo ele abordado por policiais, pego à força por policiais, colocado dentro do ônibus do batalhão de choque da Polícia Militar. Um deputado federal. Ficou uma situação, apesar do movimento dele, né? Enfim, ficou politicamente ruim, né, para ambas as partes ter um parlamentar federal preso por policiais militares. O pessoal emitiu uma nota de repúdio contra a ação da PM e, por outro lado, a PM disse que os manifestantes estavam reagindo com bastante hostilidade e deixaram os policiais feridos. Por isso que eles tiveram que usar da força. Okay. Vamos continuar conferindo. Beleza, um abraço para vocês, gente. Valeu. Obrigada, Cadu. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau. Agora 6h49. 18 horas. Olha só, aí no mês dedicado à promoção da inclusão social, uma denúncia grave veio à tona aqui em Manaus. Familiares de crianças com deficiência relataram a cobrança indevida de ingressos em um parque de diversões. A prática vai contra as políticas de inclusão e acessibilidade, gerando até revolta, Karine. Carlão, o Procon do Amazonas e a Secretaria de Justiça de Direitos Humanos confirmaram essa irregularidades. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Janaína Araújo.
Setembro é conhecido como o mês de prevenção do suicídio por causa da campanha Setembro Amarelo. Mas setembro também é o mês de conscientização e luta da doação de órgãos e da promoção da inclusão social de pessoas com deficiência. É o Setembro Verde, que traz luz para essas pautas. E como parte do Setembro Verde, a Sejusc, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas, e o PROCON, o Instituto de Defesa do Consumidor, constataram a cobrança irregular de ingresso para pessoas com deficiência em um parque de diversão de Manaus. Acontece que uma lei estadual garante a gratuidade para pessoas com deficiência e a meia entrada para o seu acompanhante em eventos, parques de diversão, salas de cinema, espetáculos de teatro, circos, museus, eventos educativos, esportivos e de lazer, cultura e similares. A cobrança de ingressos para crianças PCDs estava acontecendo em um parque de diversão em um shopping da zona norte de Manaus. A secretária executiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Leda Maia, confirmou a denúncia e disse que as fiscalizações vão continuar para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Acontece que nós recebemos algumas denúncias de que o direito à pessoa com deficiência ao lazer e ao entretenimento não estava sendo cumprido. O que acontece? De acordo com a Lei 241 de 2015, a lei diz que a pessoa com deficiência ela tem gratuidade em eventos, em shows, eventos esportivos, parques de diversões, e o acompanhante dessa pessoa com deficiência tem 50% de desconto. Acontece que em alguns lugares estava sendo cobrado também o valor do ingresso da pessoa com deficiência, porque a gente sabe que fere o direito das pessoas com deficiência e que não cumpre a lei. Então, por isso, nós estamos fazendo averiguação e autuação desses estabelecimentos. Durante a fiscalização, as equipes também constataram que o parque de diversão estava operando sem alvará de funcionamento, sem a placa do PROCON e sem informações do Código de Defesa do Consumidor, conforme o chefe de fiscalização do PROCON, Pedro Malta. Foi comprovada essa prática, lá estava sendo cobrado 50% da pessoa com deficiência, ele foi orientado e autuado e os demais partes desse shopping estariam cumprindo o que determina a legislação. Todas as pessoas que são portadores dessa deficiência, que tenham o laudo e a carteirinha, têm o direito de fazerem uso desses brinquedos sem o pagamento. Qualquer denúncia, a gente está à disposição através dos canais de mídias sociais, Facebook e Instagram, e através do telefone 0800 092 1512 ou 3215 4009. O parque de diversão foi autuado e tem um prazo de 10 dias para regularizar a situação. Se não atender às exigências, a empresa estará sujeita à multa, cujo valor ainda será definido. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. 6h53 e agora nós vamos falar sobre a primeira edição do Expo Favela Manaus, que acontece nos dias 3 e 4 de outubro no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento é promovido pela Central Única das Favelas, a CUFA. Isso aí, Carlão, e hoje nós vamos conversar com os apresentadores oficiais do evento. Escuta só, o rapper Ricardo Chaves dos Santos, que é líder da CUFA no Prosamin, e com a parceira da CUFA, Arleane Marques. Gente, ela também é a rainha da bateria da Escola de Samba Grande Família. Obrigada pela presença de vocês aqui no 18 horas. É uma honra recebê-los aqui. Então, como é que está a expectativa para apresentar um evento tão importante? Afinal de contas, é a primeira edição da Expo Favela aqui em Manaus. Primeiro as damas, vamos lá. Arleane Marques, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, as expectativas são as das melhores. É um mega evento, uma ótima oportunidade para grandes empreendedores demonstrar o seu trabalho, a sua criatividade, e a Expo Favela veio dar esse espaço e trazer inovação, né, pro nosso estado, que a gente merece também. Legal. Sem dúvida, fala. Vocês estão fazendo algum tipo de preparação, como, por exemplo, uma imersão nesse universo da Central Única das Favelas? Sim, é o que tem acontecido, né? A gente quer entender e aprender um pouco mais sobre as pessoas que vão estar no painel, né? Então a gente tem que estar estudando para estar por dentro de tudo. E qual é a sua expectativa
expectativa, você como rapper, como uma pessoa atuante nesse segmento, como é que é a sua expectativa, como está para apresentar esse evento? Como músico e favelado, é uma realização, né, de uma meta. É algo que a gente já via em outros estados e está acontecendo no nosso estado pela primeira vez. E vai ter nomes importantes como MV Bill, Caê Guajajara, e vão ser coisas que somam na minha carreira, sabe? Tem mais alguns outros nomes assim confirmados? Que da última vez eles não eles não falaram pra gente, mas conta aí, nomes confirmados que a gente já tem. Anunciados, né? Pronto, vamos lá. Vamos ter o Wendel Pinheiro também, que já é da casa, né? Da casa, vamos ter, gente, muita galera legal que vai acrescentar, que vai somar com a gente, mas muitos nomes não pode ser falado, de né? novo. Porque ainda não pode. uma surpresa, mas a bagagem vem recheada aí, grandes personalidades do nosso estado, personalidades de fora que vem acrescentar aí com a gente e dividir, compartilhar conhecimento também com a gente. E você, Arleane, tem feito alguma imersão, tem pegado algum assunto para estudar mais a fundo, para participar dessa apresentação desse evento? Sim, total. A gente está tendo, né, um conhecimento melhor sobre o evento e quer queira, quer não, faz parte da nossa vida, né? Nós somos da periferia, nós fazemos parte, nós saímos de lá e nós estarmos à frente disso é muito especial pra gente, né? Por espaço que estão nos dando e os empreendedores, né? Que o foco principal são eles. Então a gente aprende, a gente estar com eles, aprende com eles, a gente se envolve porque a gente conhece as histórias e a gente se identifica, né? E é uma troca muito legal e muito real. E passar isso através da Expo Favela, que é o envolvimento maior, que é essa causa, gente, é muito gratificante. Porque aí vocês sabem exatamente o que eles estão falando. Tem essa empatia, não é isso? Tem, amiga, total. Olha só, a programação ela conta aí com várias atividades. Por exemplo, tem palestras, tem workshops, rodadas de negócios, apresentações, game, enfim. É uma série de coisas. Qual delas vocês pessoalmente estão interessados em participar durante o evento, por exemplo? A gente quer tá por dentro ali do que vai estar rolando de break, né? Vai ter batalha de MCs também. Vai ter capoeira. E nos games, né, a gente vai estar tendo um leque de informações como Free Fire, Valorant, Tekken Go Fight e Just Dance. Essa é a sua preferência, o que você vai ali, essa aqui eu tô mirando. E você, Arleane? Artesanato, dança, é um universo, né? A gente vai adentrar, as pessoas que adentrarem ali, vão conhecer vários universos, várias tribos vão estar dentro da Expo Favela. E cada ponto dentro do espaço onde nós estamos fazendo, as pessoas vão se identificar. Seja na culinária, seja no artesanato, seja na dança, é cultura, é arte, tudo isso vai estar envolvido na Expo Favela. E o interessante é a galera ir conhecer, participar, é gratuito e todo mundo tem que ir lá viver essa experiência. Sem dúvida, gente, chego a me arrepiar que eles estão muito, muito motivados. Ela fala com um brilho nos olhos sobre esses espaços da dança, do empreendedorismo. A gente tem que ver de perto. Então vamos ao serviço. A Expo Favela acontece nos dias 3 e 4 agora de outubro no Centro de Convenções Vasco Vasques. E para quem quer participar, como é que faz? Ainda consegue ver Instagram? Tem algum telefone? Sim, tem o link está no nosso Instagram, Expo Favela. Vai estar no nosso Instagram, tem o link lá, pode se inscrever. Você, microempreendedor, você que tem uma ideia legal, que você quer expor, você quer que as pessoas conheçam, essa é uma ótima oportunidade para você. Se inscreva, vá no nosso Instagram, todas as informações estão lá, ou vai no nosso @ pessoal, também a Arleane Marques, tem o Dakota, e todas as informações a gente passa para você. Já estão lá, né? Maravilha. E quem quiser também aprender, é só ver, de repente aí vai se inspirar e empreender também, por que não, né? Karime ficou inspirada mesmo. Muito legal, gente, o brilho nos olhos deles aqui é uma verdade, tá bacana mesmo. Tá muito legal. A energia é muito boa. E pra quem quiser dar um pulinho lá, né, é www.expofavelamazonas.com.br. Lá você vai poder estar tirando o seu ingresso totalmente gratuito. Que maravilha. De 10 da manhã até as 22. Então é um dia todo aí pra você conhecer, aprender e se envolver na Expo Favela. Beleza. Gente, sucesso. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Imagina, a gente que agradece. Conversamos com os apresentadores oficiais da Expo Favela Manaus, o rapper Ricardo Chaves dos Santos e a parceira da Central Única das Favelas, Arleane Marques. Valeu, Arleane. Boa noite. 18 horas. Muito bem, agora são 7 horas em ponto e nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas.
Governo federal prepara projeto de lei para proibir celular nas escolas. Ataque de Israel no Líbano mata um dos chefes do Hezbollah e outras 11 pessoas. A Agência de Energia Elétrica alerta que a estiagem pode ameaçar distribuição de energia no Amazonas. Mais de 1,3 milhão de brasileiros estão inadimplentes por causa de apostas em cassinos online. Mix. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A paralisação da navegação nos rios do Amazonas é mais um triste reflexo da seca histórica que vivemos. Com a baixa drástica nos níveis dos rios, as embarcações estão sendo forçadas a suspender suas atividades, deixando comunidades ribeirinhas isoladas e afetando diretamente o transporte de mercadorias e alimentos essenciais. Essa situação evidencia a gravidade das mudanças climáticas e a falta de políticas públicas eficazes para lidar com os impactos ambientais que assolam a nossa região. Além das questões ambientais, a suspensão da navegação traz um impacto social profundo. As comunidades dependem dessas rotas para tudo: saúde, educação, abastecimento e comunicação. Quando os rios secam, não é só o transporte que para, é a vida dessas pessoas que também fica suspensa. O governo precisa agir de forma mais contundente, tanto na prevenção dos efeitos da seca quanto no apoio às comunidades afetadas, que não podem continuar sendo as maiores vítimas desse descaso. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Bom fim de semana, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 horas.